Olá, hoje o assunto é a não cumulatividade tributária. Nós vamos expor esse assunto aqui em duas aulas. E o meu nome aqui do orientador é Laérdio Pavese Esteves. Se você não compreendeu bem o primeiro nome, pode me chamar tanto de Pavese ou de Esteves. Fica a seu critério. E aqui nós vamos falar sobre essa regra. Essa regra ela está em toda a legislação. Então, se você parte da parte na questão de tributos, ela está na Constituição Federal de 88, ela está lá presente dentro da competência tributária estadual, está dentro da competência tributária federal. Então, qual é o tributo hoje que é não cumulativo dentro da Constituição Federal de 88? O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte. Esse tributo estadual está previsto na Constituição e ele será não cumulativo. Temos o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que está dentro da competência da União e está lá também que ele será um tributo não cumulativo. Temos previstos lá no artigo 195 contribuições sociais que serão não cumulativas. Então a Constituição ela diz a seguinte, olha, você pode instituir determinado tributo para o Estado ICMS, para a União IPI, para a União contribuições sociais não cumulativas, mas ela não fixa um critério que venha a ser não cumulativo. O que eu compreendo que a Constituição faz? Ela dá uma autorização, ela pode diminuir a competência tributária, por exemplo, da União, do Estado, mas ela ela não implanta o regime de não cumulatividade e nem se preocupa em definir. Às vezes, que nem o ICMS estabelece algumas regras lá na Constituição, mas é muito mais regras de restrição de instituição de tributo, não regras eliminando a não cumulatividade. Aí ela deixa para a lei complementar. A lei complementar, como uma regra geral que complementa a Constituição, ela complementou na questão da não cumulatividade. Aí sim já vislumbrou a não cumulatividade, inclusive dando um conceito do que seja não cumulatividade. Vamos lá ver o que a lei complementar disse. Olha, o tributo não cumulativo, aí ele define o seguinte, olha, vamos supor no caso do ICMS, você tem vários fatos geradores que foram outorgados em favor do Estado, como, por exemplo, operações de mercadorias e prestações de serviços de transporte. E também aí englobou comunicação e telecomunicação. Então, isto são os fatos geradores de ICMS. Aí tem, vamos supor aqui, o contribuinte, quem quer? O industrial, o comerciante, o prestador de serviço de transporte. Para você, um exemplo, você que é um transportador, que é tributado pelo ICMS, você lá adquire o que para prestar o serviço de transporte? Você adquire energia elétrica, você adquire o próprio caminhão, você adquire o combustível, você adquire vários produtos e serviços tributados pelo ICMS. Esses produtos tributados aqui pelo ICMS, eles podem ser utilizados. Então, vamos supor, quando eu falo aquisição, lá na lei complementar, eu posso entender o seguinte, eu tenho um crédito tributário de ICMS. Quando esses créditos, eu posso utilizá-los para compensar com débito de ICMS? Sim. E quem deu esse critério aí? A lei complementar. Então, a lei complementar do ICMS, ela não deu assim, é imposto pago contra imposto a pagar. Ela não autorizou descontar a operação anterior. Ela autorizou a descontar o imposto pago na operação anterior contra o imposto a pagar da operação posterior. É isso que está na lei complementar 87 de 96. E do IPI? O IPI já veio uma disposição um pouquinho diferente, também em imposto pago contra imposto a pagar.
Vamos aqui colocar um cenário aqui. Por exemplo, nós sabemos que todo comerciante, todo prestador de serviço, ele paga um exemplo, aluguel. O aluguel pode ser deduzido, por exemplo, do ICMS? O aluguel pode ser deduzido, por exemplo, do IPI? Primeira situação, não veio imposto tributando o aluguel. O aluguel não é tributado pelo ICMS e nem é tributado pelo IPI. Logo, ele não faz parte do rol do quê? De imposto pago na operação anterior. Olha só, então ele está fora do campo de incidência desses dois tributos. Como ele está fora do campo de incidência, a aquisição deles não gera um crédito para ser deduzido. Isso é o que está na lei complementar. E aí, uma situação. Aí, quando, por exemplo, tem o PIS e o COFINS no atual sistema, eles também são tributos não cumulativos. O PIS e o COFINS, em determinadas situações, eles são cumulativos, ou seja, calcula sobre só a receita e não desconta PIS e COFINS da operação anterior. E tem situações do próprio tributo que você pode deduzir. Então, ele tem um regime misto. Em determinadas situações, ele é cumulativo e não cumulativo. Ele tem as duas coisas dentro de um tributo só. Ele tem situações que ele é não cumulativo e situações que ele é cumulativo. Só o que aí o legislador definiu? Olha, se você optou lá pelo imposto de renda, pelo lucro presumido, você deve calcular o PIS e COFINS pelo método cumulativo, ou seja, você não desconta das operações anteriores e deu uma alíquota fixa, menor. Aí o legislador falou, olha, e se você optou pelo lucro real lá no imposto de renda, o teu cálculo é feito pelo não cumulatividade, deu uma alíquota maior, mas em contrapartida permitiu que você deduzisse o PIS e o COFINS das operações anteriores. Mas não propriamente o PIS e o COFINS, ele permitiu que você deduzisse a própria operação anterior ou a própria prestação do serviço anterior. Epa, então é um pouco diferente. O IPI era um tipo de não cumulatividade, o ICMS outra, e o PIS e o COFINS eu estou falando que é outra não cumulatividade, uma não cumulatividade diferente. E isso mesmo, vocês lembram que eu falei no início, olha, o aluguel ele não poderia ser deduzido da base de cálculo nem do ICMS, ele não poderia ser compensado nem no ICMS e nem no IPI. Em contrapartida, ele pode ser compensado no PIS e COFINS. E olha só que regra assim interessante. Você deduz a operação. Se você alugou de uma pessoa jurídica que é tributado pelo PIS e COFINS, eu posso deduzir de forma integral. Agora, se esse aluguel é auferido, vamos supor, do seu fornecedor de aluguel, seja uma pessoa física, não. Por quê? Porque a pessoa física não é contribuinte do PIS e COFINS e essa operação não foi tributada pelo PIS e COFINS. Mas isso é o quê? Isso é regra. A regra é desse jeito. Não é um princípio, é simplesmente regra. E não tem princípio, mas olha, o princípio da não cumulatividade, vamos supor que você fale com alguém que tem uma formação de economia, de administração, às vezes um contador, um auditor, eles têm uma visão de compensação, de não cumulatividade ampla. E eles seguem lá segundo os princípios lá da contabilidade, princípios econômicos. Para efeitos jurídicos, para efeitos de compensação tributária, pela regra da não cumulatividade, não é que não interessa aquelas regras. O que é aplicado é a norma escrita pelo legislador, não o princípio. Porque a Constituição ela não dá um princípio, ela dá uma autorização. E a autorização não é estipular. Está estipulado o princípio. Mas qual é o princípio? É o princípio que é a lei que faz essa relação, como que se faz a não cumulatividade, se ela pode ser parcial, se ela pode ser absoluta, se um tributo pode ter um sistema misto, que uma hora é não cumulativo, outra hora é cumulativo,
pode isso? Pode, está tudo isso na lei, tudo isso perfeitamente assimilado por todos. Então, o que eu quero dizer? Os tribunais têm concordado com esse ponto de vista que você está expondo? Tem. Eles pensam exatamente dessa forma. Eu estou aqui só reproduzindo a legislação. A legislação não acolheu a tese dos economistas, dos administradores, que a regra, que a Constituição instituiu um princípio que não poderia ser tocado. Não é isso que diz, não. A Constituição, no ponto de vista dos juristas, dos juízes, dos ministros, do tribunal, do judiciário, eles dizem que essa regra é conforme está na lei e se criou uma regra até para ter uma certa segurança jurídica. Então, é nesse sentido. Então, a regra da não coletividade, hoje vigente, ela não é absoluta, ela é relativa, ela é flexibilizada e não tem nada de errado. Vamos aqui passar a entender. Então, você tem a Constituição, que outorga, a lei complementar cria a regra, e a lei ordinária é que institui a regra. Então, ela, por exemplo, na lei complementar, não está lá escrito qual é o período de apuração, por exemplo, do ICMS, do IPI, do PIS e COFINS. Ele está na lei instituidora. E a lei instituidora colocou aqui a forma de apuração é mensal. Só um pouquinho. E como regra mensal, e aí surge uma questão. Pode existir uma situação que os impostos pagos na etapa anterior, lá na aquisição de insumos, de aluguel, aquilo que é permitido você fazer o desconto, a compensação, serem superiores ao imposto devido contra o débito tributário, contra o imposto devido em favor do fisco? Sim. Pode ter situações, um caso muito corriqueiro é a exportação. A exportação ela não é onerada pelo ICMS, nem pelo IPI, nem pelo PIS e nem pelo COFINS. Mas o fato dela não ser onerada não significa que você não possa aqui ter os créditos tributados na aquisição dos seus fornecedores, dos seus insumos. Então, você mantém integralmente os créditos de ICMS, de IPI, de PIS e COFINS. E aí você me pergunta, mas o que eu vou fazer com os créditos se eu não tenho imposto a pagar? Você pode utilizar no próprio mês com outras operações tributadas, ou você transfere este mês para um período subsequente de apuração. Um exemplo, vamos supor que em janeiro você teve lá, um exemplo, 100 mil reais de créditos acumulados de um determinado tributo. Um exemplo, PIS e COFINS. E você, naquele mesmo mês, você apurou 80 mil, te sobrou 20. O que você faz com esses 20? Você transfere para o mês de fevereiro. E assim você vai transferindo sucessivamente. Isto é a regra tributária. E isso tem previsão? Tem previsão, é desta forma. E aqui eu quero chamar a atenção para você que está ouvindo aí, o princípio da não cumulatividade, sobre a reforma tributária. Olha, a reforma tributária, ela está vindo aqui e ela está extinguindo justo esses 4 tributos que nós estamos falando aqui. A reforma tributária, o novo IVA, né, que fala o IVA, mas na realidade é o IBS estadual e municipal e a CBS. E ele vem com fato gerador, sim, o fato gerador se tornou enorme. Então, todos os produtos e todos os serviços, todas as receitas que um comerciante, um industrial, um prestador de serviço ofere, ela será tributada. Em contrapartida, tudo que esse comerciante, esse industrial ou esse prestador de serviço adquirir para produzir essa receita tributada,
Entre aspas, está se falando que você poderá ser deduzido do IBS e CBS, ou seja, que ele vai tributar só a margem de lucro. Será que isso é verdadeiro? Eu acho que não, por uma simples razão. Esses 4 tributos que nós estamos falando aqui, eles são cheios de exceções, e as exceções, elas têm suas razões. Por exemplo, o que eu vejo? A não cumulatividade, até hoje, ela sempre foi regida pelo princípio da vinculação entre a compra e a venda. Sempre foi discutido no judiciário o nexo de causalidade, ou seja, eu tenho que ter um nexo de causal entre a aquisição e a receita, a compra com a venda. Então, será que nós não vamos, essa regra não vai continuar sendo exigido? E temos ainda a situação seguinte, se, por exemplo, a operação anterior não for tributada, a operação de aquisição, vamos supor, você adquiriu de uma empresa do Simples, que está fora do regime, ele tem lá o regime próprio dele, ele não será tributado pelo IBS e CBS, ou vai ser tributado com outras alíquotas. Será que eu poderei fazer a compensação? Vamos supor, se eu sou um comerciante, eu adquiri um produto com redução de alíquota, eu vou acreditar o valor com redução de alíquota? Ou eu tenho redução de alíquota na venda, eu posso fazer a restituição pelo valor integral dos meus insumos? Então veja que as regras aí que virão agora em 2024, que estão dizendo que vem, segundo dizendo que vem uma lei complementar aí, será que terá essas exceções ou será assim absoluta? Vai prevalecer a visão dos economistas, que você vai ter que fazer, será uma compensação integral de forma muito simples. Vamos supor aqui, que nem eu que sou advogado, eu tenho lá a minha prestação de serviço, ela será tributada pelo IBS, com redução de alíquota. Se eu adquirir um automóvel lá para minha atividade, será que eles vão me autorizar a deduzir aquele IBS do automóvel adquirido contra o IBS e a CBS, que veio incidente sobre o automóvel adquirido, lá para minha atividade de advocacia? Será que eu vou poder compensar, deduzir aquele IBS, aquele CBS contra o ICBS que eu tenho a pagar? E eu não sei se isso vai estar na regra. Então nós temos aí que aguardar, porque é inerente o legislador, ele quando ele se aprofunda na legislação, e o que aconteceu com a reforma tributária? Ela vem muito rápido, esse CBS, o IBS e a CBS, foi otorgada apenas uma autorização. Agora vem a lei, as pessoas estão refletindo mais sobre a lei, estão aplicando exceções e provavelmente vai vir aí exceções. Então, pense bem, se até hoje sempre foi regido por exceções, por que agora não terá as exceções? Queria aqui agradecer esse momento que você teve aqui comigo, falando sobre a questão da substituição, da não cumulatividade. Queria aqui agradecer a sua presença, esses minutos que você utilizou aí, e meu nome é Laércio Esteves, fico aqui à disposição. Muito obrigado.